Estamos retornando com a nossa conversa diária e na nossa conversa diária hoje vai ser um assunto abordado de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Pode colocar décadas nisso, viu? Eu ainda era jovem, ainda sonhava com os meus 20 e poucos anos e de repente, numa noite de sexta-feira, aconteceu uma problemática dessa. E a gente naquela época não conhecia o Senhor, deixa eu exemplificar muito bem esta palavra, e a gente tinha muitas convicções de coisas que aconteciam e espiritualmente isso aí nos trazia muito temor. Inclusive quando a gente era garoto, sentava ali naquela roda, em volta de fogueira, em situações parecidas, e os mais antigos contavam muitas histórias assustadoras. Você já deve ter ouvido alguma história, algum caos assustador. Mas a realidade é o seguinte, vamos já entrar no propósito da nossa conversa diária hoje. Nós retornávamos de uma noite de festividade, jovens, não podia chegar de forma alguma além das 23 horas, das 0 hora já dava BO, os pais já nos davam castigo. E naquele dia a gente vinha de um aniversário familiar, e a gente parou ali de frente da minha casa, eu e mais um colega mais ou menos da mesma idade. Eu não vou citar o nome dele aqui porque é fora de ética. E nós começamos a conversar e o tempo foi passando ali e tal. E na rua em que eu morava era uma cachorrada, mas tinha muito cachorro. Demais, eram muitos cães. Tinha mais cachorro do que morador. E naquela noite, nós ali conversando de frente da minha casa, de repente virou na esquina, próxima esquina, um senhor. Nenhum cachorro latiu, não houve barulho de nada, a noite estava um silêncio, uma noite calma, não se ouvia nem sequer o vento soprando nas árvores. E aquele homem veio se aproximando tal, e justamente na casa onde eu morava, era a última casa da rua, era o término da rua, era uma rua morta, uma rua sem saída. Ele chegou, deu uma olhada assim, passou por nós, não disse nada. Chegou no final, deu uma olhada assim, numa cerca, era uma cerca de arame que encerrava ali o trânsito da rua. Minha casa era a última da rua, conforme eu já disse. Naquele momento ele voltou para trás. E aí ele nos perguntou, se dirigiu a nós, eu e o outro jovem, e perguntou aonde que ficava o cemitério. Você imagina, 2 jovens, menores de idade, e um senhor, numa alta hora daquela, perguntar onde é que ficava o cemitério. Aquilo, os meus cabelos, encaracolados, pichainhos, se esticaram igual mola de binga. E a gente ficou com muito medo. Ele só perguntou aquilo. Eu fui um dos que respondi que ele estava muito distante, que o cemitério não era naquela região. Ele deveria voltar novamente à parte central da cidade e destinar rumo a uma determinada vila, numa rua chamada Eduardo de Castilho, e lá sim é que ficava o cemitério. Ele também não respondeu mais nada e foi-se embora pelo caminho do qual ele veio. A hora que ele chegou na esquina, ele virou pelo mesmo sentido do qual ele chegou a nós, ele virou no mesmo sentido. Olha, o que nos estranhou foi o seguinte: a partir do momento que ele virou e desapareceu dos nossos olhos, da nossa visão, o que tinha de cachorro na rua, eles entraram em prontidão. Parece que eles tinham adormecido, parece que eles estavam dormindo. Foi uma latição de cachorro, um pega-pega. E naquilo eu fiquei muito aterrorizado, muito com medo. O meu colega, que morava cerca de uns 700 metros longe da minha casa, meu Jesus amado, ele ficou tremendamente com medo e ele disse assim para mim: me leva até a minha casa, porque sozinho eu não vou. Eu disse a ele: eu jamais irei. Rapaz, não vou não.
Ele falou: e como é que eu faço para me ir embora? Naquele momento Deus me deu sabedoria, apesar de eu nem ter ouvido ainda sequer falar de Jesus naquela época. E eu falei: eu vou chamar meu pai. Fui lá, entrei para dentro, meu pai já estava deitado, se acomodado, né? E eu acordei ele e falei: pai, está acontecendo assim, 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 assado. E o meu amigo, que a gente era uma família muito unida, os meus pais com os pais dele, e nós também tínhamos uma amizade muito grande. Ele tinha outros irmãos e a nossa família era muito amiga da família dele. E somos até hoje ainda tem os filhos, os pais já faleceram, já partiram, mas ainda tem os filhos e nós somos muitos amigos ainda. E aí o que aconteceu? Meu pai se levantou, trocou de roupa e fomos nós três. Eu, meu pai e esse rapaz do qual eu não estou citando o nome. E nós tínhamos que atravessar um pequeno cafezal. Tinha um cafezal, uns 300, 400 metros mais ou menos, e depois vinha a casa dele. A casa dele era uma chácara. Nós atravessamos ali o ponto final da rua, entramos dentro de um pasto. Depois do pasto já começava o cafezal. E nós atravessamos, eu, meu pai e ele, e chegamos até a casa dele, entregamos ele lá e retornamos para a nossa casa, amedrontado. Eu naquela noite, eu tive que dormir no quarto dos meus pais, de medo que eu fiquei. Fiquei com medo terrível. Bom, no outro dia ninguém se ouviu falar nada, ninguém se tocou no assunto. Foi um sábado, porque isso aconteceu na sexta-feira, na virada de sexta para meia-noite. Aconteceu por volta de uma meia-noite, por aí mais ou menos. No sábado, eu não vi esse moço, amigo meu, porque eu tinha que trabalhar. À tarde eu voltei do trabalho. No domingo, a gente sempre ia para os rios pescar, eu ia na casa dele, ele vinha na minha casa, nós não conseguimos nos encontrar na parte da manhã. Na parte da tarde eu fiquei sabendo que ele estava doente, estava enfermo. Aí nós fomos lá, tal, conversamos com ele, tal, ele estava entristecido, não tocamos mais neste assunto e o tempo passou. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei do trabalho à tarde, que eu aos 11 anos eu já comecei a trabalhar, com 11 anos de idade eu já trabalhava. E eu voltei, né? Inclusive foi meu patrão, hoje saudoso, Raimundo, e ele veio me trazer em casa. Assim que eu cheguei e tal, né? Conversando ali, brincando e tal, aí a minha mãe e o meu pai falou: olha, o fulano de tal, o seu amigo, ele está internado, não está passando bem, está no hospital internado. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Ah, não sei, ele deu um problema lá num dente, deu um problema não sei do que e acabou sendo hospitalizado. Final das contas, daí 2 dias, este meu amigo estava sendo velado e o caminho, o destino dele era a morada eterna, o cemitério da cidade. Perdi o amigo. E aquele caso, essa situação, nunca saiu da minha memória, nunca saiu do meu pensamento. E hoje, analisando, não que eu queira dizer que aquilo teve alguma coisa, aquela situação, aquele caos teve alguma situação envolvendo a morte dele. Mas para nós que na época não tínhamos um conhecimento com Cristo, não sabíamos lidar com a situação, para nós aquilo foi fundamental para trazer um terror muito grande. E a gente era uma quantidade de jovens razoável, né, que éramos amigos, saíamos, né, nos finais de semana, íamos para a sorveteria, íamos para algum lugar da cidade para nos divertir e tal. Aquilo foi um abalo terrível, porque ele era um companheiro muito bom, muito honesto, pessoa altamente capacitada, vindo de uma família tradicional, humilde, mas honestíssima. Aquilo para nós foi um abalo muito grande. E daí os tempos foram passando, um dia eu conheci Jesus e graças a Deus estamos aqui. Este causo ou testemunho que eu estou falando para você, não pense você que não aconteceu, foi verídico, verdade, aconteceu comigo. E depois disso muitos, mas muitos livramentos Deus me deu, muitos. Talvez
Os livramentos que Jesus me proporcionou foi porque ele sabia que hoje, nestas datas, nestes anos, nessas tribulações e anos que nós vivemos, eu ia estar falando isto para você. Para que você não temas, porque quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus tem um chamado para você, nada vai impedir, em nome de Jesus, que os planos de Deus, que o desejo de Deus venha se cumprir na sua vida. Então, por isso, eu quero até pegar aqui uma passagem bíblica que diz assim, está aqui em Salmo 118 e o versículo de número 8 e 9, são 2 versículos, que diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Se você, não sei se vai dar para você visualizar aí, mas aqui no versículo 8 de Salmo 118 e aqui no versículo de número 9 do próprio Salmo 118. Então, meu amigo, minha amiga, não confie naquilo que você vê, naquilo que você ouve, mas confie única e exclusivamente no Senhor. Ele é quem pode te ajudar, Ele é quem pode te livrar, Ele é quem pode te proporcionar o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a mim. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Ninguém na face dessa terra é chamado ou comparado ou igualado como um peru. O peru sempre, antigamente, hoje já não tem mais essas festas tradicionais, Hoje o din-din tá ruim. Mas o peru era que morria na véspera. Na véspera do dia 25, no dia 24, o pessoal ia lá e cortava o pescoço do peru. Mas eu e você, nós não somos peru e nem muito menos comparado a uma situação dessas. Nós somos homens à semelhança do nosso Criador. Nós somos semelhança daquele que nos criou. E ninguém vai no dia anterior. Nós somos chamados no dia. No dia que o Senhor te chamar, não tem desculpa, não tem lugar, não tem compromisso, você tem que comparecer. Mas quando o homem te chama, às vezes você ajusta um advogado, às vezes você faz alguma coisa, você inventa alguma coisa, adoece, vai no médico, arruma um atestado médico e não comparece. Mas no dia do Senhor, lembre-se, não tem como você não comparecer. Nós teremos que comparecer. Chamou, teremos que ir. Então esteja pronto, não temas. Não temas, Jesus é contigo aonde quer que você colocar a planta dos vossos pés. Então, meu amado, esses contos, estas histórias que te vêm para deixar você meio inquieto, se preocupe não. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. O que está com você é o Espírito Santo, é o Consolador, é o que te consola, é o que te ampara, é o que te dá sabedoria, o que te dá discernimento. Esse é o maior. Ele está contigo, está aí contigo. Você que está me assistindo, está aí contigo. Tá bom? Que Deus abençoe. Essa foi mais uma conversa diária, uma conversa mais descontraída de um caos que aconteceu. Coloca lá pelas décadas de 70, viu? Lá pelas décadas de 70. Mas com certeza, Deus é contigo aonde quer que tu andares. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque vira e mexe, de repente a gente está colocando um vídeo novo aí no YouTube, no Face e em alguns lugares sociais, e você tem a oportunidade, inclusive se você quiser mandar para os seus amigos, mandar para alguém, é uma maneira também de você estar, vamos dizer assim, evangelizando, tá bom? Seja um evangelizador, seja um assinante também, um colaborador do nosso canal. E que Deus abençoe você grandemente e que nós possamos também reconhecer que só o Senhor é Deus. Esta foi mais uma conversa diária.